cada pessoa vai ter 20 minutos aqui para apresentação, tá? Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aqui à nossa segunda sessão do Simpósio A Literatura, o Pensamento e a Filosofia. É uma sessão quase que temática, né? Porque são todas comunicações que têm a obra da Clarice Lispector como foco, né, de suas apresentações. Eu sou o professor Josué Godinho, falo com vocês desde Carangola, uma cidade aqui na Zona da Mata de Minas Gerais, quando o estado de Minas se encontra aqui com os estados do Rio e Espírito Santo, para que vocês possam aí me situar e saber de onde eu falo. Sou professor aqui de Teoria da Literatura e Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade do Estado de Minas Gerais. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui nesse simpósio. Espero que nós possamos fazer uma boa apresentação aqui hoje, ter um bom debate aqui no final dessas apresentações. Se todo mundo estiver de acordo, né, a gente pode apresentar todo mundo e no final a gente coloca as perguntas, a gente abre para o debate. Eu creio que não há problemas nisso. Peço desculpas aqui pela tosse, uma tosse alérgica em função do tempo. Já peço desculpas adiantado, porque na parte da manhã eu tomo conta dos meus filhos aqui, né? E provavelmente em algum momento o meu pequenininho vai participar aqui da nossa sessão, da nossa reunião, né? Provavelmente em algum momento ele vai me chamar por aqui, tá bom? Então, nós começamos aqui com a apresentação do Jonatas Aparecido Guimarães, uma comunicação intitulada O Personagem e a Produção de Máscaras, em Clarice Lispector e Beltrán Dourado. Jonatas, fique à vontade, o espaço é seu, tá? Faça o bom uso dele, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês também. De início, também já peço desculpas, também já tem um tempinho que eu estou com uma tosse alérgica, questões do tempo também, então pode ser que em alguns momentos eu tenha uma tosse. Mas essa banca, inclusive como o professor Josué falou, ela me chama, essa banca não, esse momento, né, essa sessão, ela me chama atenção justamente por esse tema, essa confluência de temas, e que para mim foi bastante interessante, porque para mim não é propriamente, a minha proposta não era propriamente de um estudo específico da obra da Clarice, mas dessa comparação entre a obra do Beltrán e da Clarice Lispector de um aspecto mais teórico, mas que quando a gente pensa isso relacionado à questão de como a Clarice se relaciona com esse tema da literatura e da filosofia, ela é uma autora que tem sido muito vista e a obra dela alimenta muito esse tipo de discussão. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, da apresentação que eu preparei, e minha comunicação se intitula O Personagem e a Produção de Máscaras, em Clarice Lispector e Beltrán Dourado. Essa minha comunicação, ela parte de uma pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que defendi recentemente, e para poder observar essa questão do personagem, a produção de máscaras, eu sempre procuro observar, o meu foco nesse caso, é tentar observar, analisar essas relações entre o sujeito, a literatura e o personagem. E como eu falei, me chama a atenção essa questão, essa curiosidade de uma mesa que tem Clarice Lispector nesses vários pontos, sendo que, para mim, ela, juntamente com o Beltrán Dourado, são autores muito emblemáticos para a gente poder pensar essa relação do sujeito, literatura e personagem, mas eu parto desse pressuposto de que existe uma relação intrínseca entre esses três elementos, de que eles sempre caminham lado a lado. E para isso, eu faço uma análise pensando o sujeito como uma categoria histórica. Essa é uma discussão que foi muito forte no século XX, sobretudo a partir da análise do Heidegger, que vai procurar observar o sujeito como uma categoria
moderna. O Heidegger vai historicizar essa noção de sujeito, a partir de uma leitura de Nietzsche também. Ele vai historicizar essa noção de sujeito, entendendo como uma categoria moderna. E, nesse sentido, ele faz uma separação entre o Hippocamnon clássico, que seria um agente, inclusive um agente do pensamento, mas algo que se aproximaria mais do que nós entendemos como essa noção de um sujeito gramatical, que é aquilo que subjaz a qualquer tipo de ação e que não necessariamente coincide com o homem, com o ser humano, com o sujeito. E essa noção, mesmo quando você tem uma coisa pensante no mundo clássico, não necessariamente ele é a origem do pensamento. O pensamento ele é emanado por uma esfera divina, por uma esfera cósmica, pela natureza, mas não é o homem é uma ocasião do pensamento nesse caso, ele não é a origem, ele não tem o domínio do pensamento. E essa confluência entre o eu, esse ego e o sujeito, ele vai começar a partir de Descartes na análise do Heidegger. Então, essa noção de que o eu é a origem do pensamento, de que ele é a fonte das representações sobre o mundo, seria uma representação cartesiana. A partir desse tipo de consideração, nós vamos ter várias análises ao longo do século XX que vão considerar o sujeito como uma categoria histórica, como a principal do Foucault, que coloquei, mas mais recentemente, por exemplo, Alain Deliberrat, que vai fazer uma longa arqueologia do sujeito, são vários volumes em que ele vai fazer uma arqueologia do sujeito, considerando como uma categoria histórica, que tem várias configurações diferentes ao longo da história, observando desde o mundo grego. E, nesse sentido, ele vai observar como, a partir de Descartes, não já em Descartes, mas da recepção desse cartesianismo após o Descartes, que viria essa noção do sujeito moderno, não só com a confluência do pensamento, dessa coincidência entre a origem do pensamento e o eu, mas também da imputabilidade do eu. Por quê? A partir do momento que o eu é a fonte, a origem do pensamento, ele se torna responsável, inclusive juridicamente, por isso. E aí, na noção de Heidegger, de Alain Deliberrat, do próprio Foucault, o sujeito, esse eu, o ego, vai concentrar nessa dimensão moderna aquele papel do responsável, do agente responsável pela mudança da história, pelas mudanças, pelo transcurso histórico. Foucault também entra nessa dimensão e eu diria que ele talvez seja o principal filósofo que vai trabalhar com essa dimensão de uma arqueologia e de uma genealogia do sujeito, considerando como uma categoria histórica que tem diferentes configurações conforme o momento. Em As Palavras e as Coisas, ele traz a dimensão de que existem várias epistemes. Então, ele vai falar sobre a era clássica, a era histórica, em que em cada momento desses, o sujeito ou essa configuração das subjetividades vai ter uma conformação específica. Para observar a dimensão do sujeito moderno, ele observa aqueles fatores que atuaram na produção desse sujeito moderno, inclusive colocando as ciências do homem, que entram as nossas ciências humanas, a psiquiatria, tudo aquilo que torna o homem essa noção, né? E aqui eu uso o homem mesmo porque é uma noção que ele usa, não ser humano, esse vocabulário bem masculino mesmo, para poder se referir a essa dimensão de um sujeito moderno. Então, essas ciências que vão objetificar, tornar o homem um objeto, atuam também na produção, na delimitação do que seria ele. E de uma maneira ainda mais extensa na história da sexualidade, ele vai fazer uma longa genealogia do que seria esse sujeito, desde o mundo grego, pensando no papel das instituições nessa conformação em diferentes momentos das subjetividades. E eu destaco aqui a questão do papel das instituições como a igreja na prática da confissão para a conformação desse sujeito. Como assim? A partir do momento que começa a existir a prática da confissão, nós passamos a nos considerar como dotados de uma subjetividade internalizada. Nós temos que confessar não apenas aqueles pecados que nós teremos cometido em atos, mas também nesses pensamentos, ou seja, a imputabilidade do eu de que fala o Alain Deliberrat com Descartes, ele começaria também a partir dessa dimensão na igreja,
porque nós estamos sendo avaliados com o nosso próprio pensamento, nós somos origem do pensamento e, portanto, nós somos imputáveis, nós precisamos de confessar aquilo que nós pensamos, temos uma subjetividade internalizada. Aqui trago uma citação do Heidegger, que vai falar sobre essa questão do homem como fonte e o sujeito como imagem. Cito Heidegger. Temos de compreender, na verdade, esta palavra subjectum como tradução do grego hipokeimenon. A palavra menciona o subjacente que, enquanto fundamento, reúne tudo sobre si. Este significado metafísico do conceito de sujeito não tem, a partida, nenhuma referência especial ao homem, nem de modo nenhum ao eu. Aqui ele fala sobre essa questão. A coincidência do eu com o sujeito é moderna, não no hipokeimenon grego. Mas, se o homem se torna no primeiro e autêntico subjectum, então isso quer dizer que o homem se torna naquele ente no qual todo ente, no modo de seu ser e da sua verdade, se funda. O homem torna-se centro de referência, uma fonte, portanto, né, do ente enquanto tal. É o homem que, sobre o ente, se põe como imagem. Na medida em que o homem, deste modo, se põe como imagem, ele põe-se a si mesmo em cena, isto é, no círculo aberto do que é o universal e publicamente representado. Com isso, o homem põe-se a si mesmo como a cena no qual o ente doravante se tem de representar, presentificar, isto é, ser imagem. Para minha pesquisa, isso tem duas consequências fundamentais. A primeira é de que, nessa noção moderna, o homem seria imagem, seria fonte. Mas, além de o homem representar o mundo, ele precisa ter uma imagem do mundo, mas de si próprio. Ele vai constituir a si próprio também como uma imagem, nessa conformação específica do sujeito. Mais recentemente, Elias Pauti retoma essa noção de Foucault, das epistemes, das várias epistemes. Ele vai pensar em uma dimensão de uma contingência radical do sujeito, e vai acrescentar duas novas eras ao que Foucault tinha proposto. Além da era da história que Foucault já pensava, ele pensa em duas outras conformações do sujeito a partir do século XX, que seriam a era da forma, uma em que o sujeito existe numa dimensão próxima àquilo que seriam as estruturas fechadas, de que trataria o estruturalismo, e o sujeito é produzido dentro dessas estruturas fechadas, e a era da cora, que é uma dimensão que seria tratada pelo Derrida, por exemplo, que todo sujeito tem sempre um vazio essencial e esse vazio catalisa a produção dessas conformações ali do sujeito. Cito uma passagem de Elias Pauti em que ele fala sobre essa questão do sujeito também como uma dimensão histórica. O sujeito de que se fala aqui, e que já não é meramente substância, é um conceito reflexivo, um em si e para si. O movimento de pôr-se a si mesmo na mediação de seu devir outro, aquele tipo de ser de cuja interioridade dimana a história, o qual constitui uma dimensão inerentemente sua. Carece de significado fora dos marcos daquela formação discursiva do regime de saber particular de que surge, que é o que o Foucault chama de era da história ou era da vida. Não pode, pois, pretender projetá-la além do horizonte dentro do qual aqueles pressupostos que fundam tal regime de saber resultam efetivo, sem aliená-la de seu significado concreto. Por fim, ela não poderá sustentar-se uma vez que tal solo de saber, tal regime de saber, haja quebrado. Aqui, para Elias Pauti, o sujeito ele só vai existir dentro de uma certa configuração do saber. Nós poderíamos questionar algumas questões, inclusive de Foucault, de Elias Pauti, algumas dimensões que são colocadas, mas para mim o que é fundamental de se pensar nesse sentido é o sujeito é uma categoria histórica e, portanto, ele vai ter formas inclusive de imputabilidade e de imagens, como o Heidegger falava, como o próprio Foucault vai falar, diferentes. Por isso, o objetivo da minha pesquisa é observar como a literatura se liga com o sujeito nessa conformação do sujeito nos diferentes momentos. Eu faço, nesse sentido, ali uma ligação entre autores como Franco Moretti, Alex Wallach, que relacionam o sujeito com a literatura por meio de conceitos como romance de formação, que vai trazer essa dimensão muito forte,
a interiorização do pensamento na literatura a partir do século XVIII, que é uma questão que o sujeito, na literatura, o pensamento do sujeito vai passar a ser descrito por aquele narrador dito onisciente. John Fromm, por exemplo, em pesquisas mais recentes nos Estados Unidos, vai trazer uma questão da interiorização do pensamento na literatura que teria levado Freud a compor sua teoria, isso é um dos elementos que Freud teria utilizado, e a literatura, para John Fromm, foi uma das instituições que atuou nessa formação das subjetividades. E nesse ponto, que é o ponto que eu vou me debruçar, Elizabeth Fowler vai mostrar como houve um longo processo, desde o século XIV, em que o personagem ajudou na conformação dessas imagens do humano e do sujeito. Nesse sentido, a noção que eu trago de produção de máscaras, eu entendo, proponho a noção de máscaras como as formas do sujeito para si e para o outro, as formas que o sujeito enxerga a si próprio e formas sociais, nas diferentes conformações históricas, geográficas, sociais, econômicas. Elas não implicam que o sujeito seja pura forma, uma forma fechada em si mesmo, que não tem relação com a história, com a economia, com a materialidade. É o contrário, tudo isso atua nessa conformação dessas máscaras do sujeito e marcam, inclusive, a sua possibilidade de agir, de agenciamento. Nesse sentido, que eu procuro observar é como esse personagem, assim como Elizabeth Fowler tinha falado, atua nessa produção dos sujeitos e na produção das subjetividades, inclusive dos sujeitos históricos. Trago aqui, então, algumas passagens de Ópera dos Mortos e da Clarice, do Altran Dourado, na realidade, da Clarice Lispector, em que eu procuro observar como a literatura problematiza e traz, consequentemente, imagens do que seria esse sujeito, do que seria essa subjetividade. Nessa primeira passagem de Ópera dos Mortos, assim ficou muito tempo, aqui se fala de Rosalina, que é a personagem protagonista desse romance. Assim ficou muito tempo, até que pudesse se mover e abrir os olhos. De onde vinha? Onde estava? Mesmo quem era? Eu, Rosalina, conseguiu pensar com dificuldade. Eu, viva. A dor de viver, preferi estar morta, não ter acordado nunca. Eu, por quê? Por quê? Como se procurasse uma conexão com o mundo e a existência. Eu, como uma liturgia, um batismo. Para começar a viver, para se livrar do vazio, da angústia, do nojo do corpo. Eu, como se chamasse alguém para a posse daquele corpo fulgurante, luminoso de dor. Aqui a gente já observa como a obra do Autran está problematizando e trazendo uma imagem dessa constituição mesmo do sujeito, e que a gente observa uma coisa muito próxima, em Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Joana, Joana, chamava-se ela docemente, e seu corpo mal respondia devagar, baixinho, Joana. Os dias foram correndo e ela desejava achar-se mais. Chamava-se agora fortemente, não lhe bastava respirar. A felicidade apagava, apagava, já queria sentir-se de novo, mesmo com dor. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque o momento em que tento falar, não só não exprimo o que eu sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Aqui uma dimensão de como, inclusive, a linguagem atua nessa conformação dessas máscaras do sujeito, das formas do sujeito. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua, principalmente. Na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde mesmo não sei dizer. Aqui trago também dois momentos de Ópera dos Mortos e de Perto do Coração Selvagem, em que, nesse caso, não só se tem uma constituição do sujeito, mas de um sujeito que se transforma constantemente, que é habitado pelo outro, que tem múltiplas máscaras coexistindo. Que pessoa estranha, Dona Rosalina, aqui novamente Ópera dos Mortos, falando sobre Rosalina. Ela o deixava desconcertado, não apenas pela ambivalência de sua conduta, mas pelo mistério mesmo de seu ser. Ela lhe dava a impressão de duas numa só. Quando ele pensava conhecer uma, via que se enganara, era outra que estava falando. Às vezes mais de uma, tão imprevista nos modos, no jeito de parecer. Um ajuntamento confuso de Rosalinas numa só Rosalina. Como vai vendo o pêndulo do relógio armário, agora parado, dava a ilusão de vários pêndulos que se sucedem.
como a antiga imagem da flecha que voa, são várias flechas, não voa mais, para se fixar momentaneamente em dois pêndulos extremos, o da esquerda e o da direita. Se a vista nele se firma, e o pêndulo parado, os vários pêndulos em sucessão deixam de existir, porque ela não via a lenta sucessão de figuras que nela se processava para se cristalizar em duas rosalinas, ou não existia uma ou duas rosalinas, mas uma infinidade de rosalinas, nenhuma parada como aquele pêndulo do relógio parado, que só no fim do tempo, na morte, a gente ia saber, tudo somando, juntando, fundindo. E aqui, perto do coração selvagem, eis-me de volta ao corpo. O corpo sempre, essa perspectiva muito vital que era presente na Clarice, a questão da vida muito forte. Voltar ao meu corpo, quando me surpreendo ao fundo do espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesma. Aqui ela se espalha, ela não está dentro desse recorte definido, às vezes ela se vê no recorte, às vezes não. Quando me surpreendo ao espelho, não me assusto porque me ache feia ou bonita, é que me descubro de outra qualidade. Depois de não me ver há muito, quase me esqueço que sou humana. Esqueço meu passado, que sou a mesma libertação de fim e de consciência, quando uma coisa apenas viva. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim, além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. Aqui, nesse caso, a gente vê como ela também se coloca nesse lugar de potência e de uma certa desfundação e de uma possibilidade de refundação dessa subjetividade, desse sujeito ali. E aqui tem outras passagens, mas até para poder respeitar o tempo, que eu vou chamar a atenção para um momento final dessa questão de uma constituição de novo do eu, mas que pressupõe, assim como Elias Pauti vai falar sobre esse sujeito da Era da Cora, que tem um vazio constitutivo essencial, que tem essa dimensão do abismo que está presente no sujeito e que faz parte do sujeito. Nessa primeira passagem de A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, no finalzinho, se fala, e a minha espécie de beleza, só meus retratos é que fotografam um abismo? Um abismo. E ali, nessa última passagem também, na coluna da direita, houve, por eu ter mergulhado no abismo, é que estou começando a amar o abismo de que sou feita. Todos nós, enquanto subjetividade, somos abismo. E aqui, uma passagem final de Outrem Dourado, de Clarice Lispector, que eles falam sobre si próprios enquanto autores. Outrem Dourado tem um livro que se chama Meu Mestre Imaginário, que é assinado pelo mestre imaginário dele, chamado Erasmo Rangel. Então ele assina, ele brinca, o Outrem Dourado escreve o prefácio desse livro, que seria do mestre imaginário dele, ele brinca muito com essas várias máscaras, os vários nomes que ele teria, uma coisa bem à la Fernando Pessoa, e ele fala sobre o mestre imaginário, sobre esse Erasmo Rangel, na verdade, a escrita do livro. Contraditório e mesmo absurdo, meu mestre imaginário, isso ele escreve no prefácio do livro, Outrem Dourado, meu mestre imaginário não tinha virtude pequeno-burguesa de querer ser sempre o mesmo e consequente. Graças a Deus, choco comigo mesmo, dizia ele, se formos juntar numa só unidade as muitas coisas que foi, Erasmo Rangel era ou é, sempre o mesmo, sempre imutável. E numa correspondência entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso, ela fala: é que não sou senão um estado potencial, sentindo que há em mim água fresca, mas sem descobrir onde é sua fonte. Considerações que eu pretendo levar mais adiante com essa pesquisa, considero, nesse caso, que as obras de Clarice Lispector e de Outrem Dourado problematizam intensamente essa questão da produção de sujeitos, sobre a sua fundação, constituição, essa refundação, reinauguração dos sujeitos, que a literatura pode atuar buscando novas configurações, menos submetidas, inclusive, aos poderes que fundam esses sujeitos. Isso coloca em perspectiva essa questão da possibilidade de a literatura atuar na produção, inclusive de sujeitos históricos, o que nos permite pensar na possibilidade, nessa pesquisa, de uma genealogia do sujeito, assim como feito por Alain Delibérard, por Foucault, mas uma genealogia do sujeito literária, por meio da literatura. E nesse sentido que eu proponho um conceito de personagem como produção de máscaras, que permite pensar, então, esse caráter histórico e contingente dessas várias formas do sujeito, conforme o momento histórico.
E, nesse sentido, uma questão que eu tenho procurado pensar sempre, se Alain de Liberat e Foucault pensam isso numa dimensão histórica, eu procuro pensar também nas várias dimensões geográficas, sociais. Quando nós pensamos, por exemplo, as subjetividades indígenas, que Viveiros de Castro tem trabalhado tanto, existem diferentes configurações, inclusive no mesmo momento histórico, diferentes recortes que essas subjetividades são produzidas de maneiras diferentes, e que eu penso em observar isso, como a literatura pode produzir, inclusive em narrativas tradicionais nesse ponto. Aqui observo Clarice contra Andorado, mas acho que é uma pesquisa que tem várias outras possibilidades possíveis também. Finalizo aqui com as minhas referências, agradeço a todos pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jonatas, pela sua apresentação. Pessoal, a segunda apresentação, a Pamela Zacarias, ela não está na sala ainda, então eu sugiro que ela fique para o final. Se ela chegar, ela apresenta aí no final. A gente vai para a comunicação da Ana Maria Vasconcelos Martins de Castro, intitulada A Ruína como Potência, o estranhamento radical da palavra em Clarice Lispector. Portanto, Ana, fique à vontade, a palavra é sua. Você tem também 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu falo daqui de Maceió. O meu problema não será a tosse, como de alguns de vocês, mas os barulhos externos. Mas tudo bem, né? A gente contorna. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou ler a minha fala, né? Para não extrapolar o tempo. A minha fala é intitulada A Ruína como Potência, o estranhamento radical da palavra em Clarice Lispector. Bom, mobilizo aqui as ideias de ruína e de potência por entender que ambas se situam como categorias em jogo não só na trajetória das personagens claricianas, sempre em crise, sempre desejantes, mas especialmente no próprio tecido da sua escrita. Em Clarice Lispector, a falibilidade da linguagem é assumida como risco, e é ciente dele que a voz narrativa repetidamente investe na tentativa necessariamente inconclusa de captar o mundo, valendo-se para isso do único meio possível para a literatura, o discurso. Portanto, incorporando em seu horizonte o iminente fracasso que a linguagem carrega. Nessa fratura, o que se expõe é a inapreensibilidade do real, ou melhor, da coisa, ou do it, como ela prefere chamar em Água Viva, né? Aqui nessa fala eu vou falar principalmente sobre Água Viva, né? Esta impossibilidade não se coagula como um freio, ao contrário, é a falha o próprio motor do texto, que se quer lido sempre como rasura. Clarice consegue, assim, no seu fluxo de fragmentos, correndo o risco do não sentido, flagrar justamente a ruína com uma potência na sua inevitabilidade. É também este flagra a própria força da sua escrita. Há, portanto, essa inevitável falência da linguagem ao tentar nomear as coisas na escrita de Clarice Lispector. Escrita esta que veremos ao longo desta fala, é paradoxalmente o eixo de uma mensagem inescritível, ou seja, de uma mensagem que não é passível de ser escrita, que não se pode escrever. Onipresente na obra clariciana, o esgarçamento da linguagem é aqui pensado como o próprio gesto dessa escrita gaguejante. Mais à frente eu vou me deter um pouco mais, né, nos conceitos de gesto e de gagueira. Este é o modo mesmo de mostrar, face à ruína da tarefa de dizer, aquilo que a falibilidade do nome não alcança. Aqui, quando eu falo mensagem inescritível, eu faço referência ao texto Rosa e Clarice, a Fera e o Fora, no qual Eduardo Viveiros de Castro aponta a produção desses autores, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, como uma literatura limítrofe à filosofia. Ali, Viveiros de Castro se vale do adjetivo inescritível, usado anteriormente por Haroldo de Campos, para caracterizar a literatura de Clarice. E aqui eu cito o Viveiros de Castro. Ele diz: em Clarice, a linguagem tem um outro uso, é submetida a exigências completamente distintas. É um devir da mensagem, aquilo que Haroldo de Campos chamou, em um comentário sobre Clarice, de o inescritível.
O inescritível é algo que Clarice tematiza o tempo todo em A Paixão Segundo GH, texto que gira obsessivamente em torno do que não pode ser dito, do que não se consegue dizer, aquilo para o qual não há palavras para se dizer. E aqui termina a citação do Viveiros de Castro. Em 1978, no prefácio do livro A Escritura de Clarice Lispector, de Olga de Sá, Haroldo de Campos aponta que, e aqui eu cito Haroldo, Clarice desautomatiza o leitor, confrontando-o com tal estranhamento da linguagem. É alguns anos depois, em 1981, que o mesmo Campos, no texto Tópicos Fragmentários para uma Historiografia do Como, que compõe o volume Metalinguagem e Outras Metas, né? É nesse texto que o Haroldo vai utilizar o adjetivo inescritível ao comentar o processo de escrita da autora. Ali, nesse texto, dirá Haroldo de Campos que há em Clarice uma, e aqui eu cito novamente o Haroldo, há uma negação do escrever em prol do inescritível, porém negação reiteradamente escrita e reescrita, até a tautologia ou ao clichê. Eduardo Viveiros de Castro, então, em seu estudo sobre Clarice Lispector, nos apontará que, ressecando o próprio código, a linguagem clariciana se desgasta de modo a transmitir justamente uma mensagem inescritível. Parto agora, então, para a imagem de uma escrita gaguejante, né, que eu havia falado anteriormente. O esgarçamento da linguagem própria da escrita de Clarice aponta em direção a um estranhamento radical do e no texto. Esse embate no interior da língua que Clarice opera em suas narrativas resulta na destituição de uma suposta inteireza da linguagem, abrindo para o leitor um campo onde não há triunfos. O que move essa obra, que pensa por desvios, por quedas, por fissuras, é a própria erosão da linguagem. Mas estou tentando escrever-te com o corpo todo, avisa a narradora de Água Viva, intuindo que a palavra não basta e estabelecendo um pacto de compreensão de corpos que ultrapassa a escrita, né? Até como foi falado na fala anterior. Como falar de corpos e negar a palavra, se é esta e não aquela a matéria mesma da literatura? Tal é a crise que se instala. Bom, o esforço de Clarice Lispector no sentido de condensar o indizível em palavras e a inevitável falha nesse movimento marca toda a sua obra. Cito aqui especialmente Água Viva, lugar de concentração dessa tentativa. Aqui eu cito, né? O que te falo nunca é o que te falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que, na verdade, falo porque eu mesma não posso, né? Vai dizer a Clarice em Água Viva. A insistência da narradora em tentar alcançar o que resvala para o escuro do texto, portanto, para o que está além da linguagem, estabelece a crise de representação dessas imagens impossíveis, que não podem ser senão tangenciadas pela palavra. É, portanto, justamente quando a palavra tropeça na própria falha que o inominável pode ser, de forma oblíqua, percebido. Cito novamente Água Viva. Este não é um livro porque não é assim que se escreve. A negação aqui é positiva, no sentido de que, efetivamente, expõe o projeto do livro, o de flagrar a falência da linguagem. Roberto Correia dos Santos, em um dos seus livros sobre Clarice, discute os conceitos de Barthes e Foucault sobre autor, leitor, crítico e obra, e conclui, aqui eu cito o Correia dos Santos. O autor, a obra e a literatura são, pois, operações de leitura. Assim como o leitor aceita o personalizar enquanto lê, assim também o autor, a obra, a literatura. A escritura e a leitura criam essas desrealizações, né? Vai dizer o Roberto Correia dos Santos. Quer dizer, para ele, para o Correia dos Santos, leitura e escritura são gestos antes de desrealizar do que de criar. Ou seja, é uma formação de ruína antes de ser uma construção. Um cavar de mundo, né? Como ele próprio vai dizer, querendo voltar para o ventre do negativo. Um recolher em vez de dispor. Antes uma gagueira do que uma eloquência. Afinal, o mesmo Santos afirmará que, na literatura de Clarice, quase não há literatura.
ao final dessa fala, eu vou retornar a outra citação importante, né, do Correia dos Santos. Mas aqui recorremos a Deleuze. Em seu Crítica e Clínica, no capítulo intitulado Gaguejou, há uma espécie de embate proposto entre aquele que escreve e o código utilizado, como se o escritor se pusesse no lugar de estrangeiro da própria língua. Assim, Gilles Deleuze percorre o conceito de gagueira, né? E aqui eu vou citar o Deleuze nesse capítulo, né? Intitulado Gaguejou. Tirar o Deleuze. É o que acontece quando a gagueira já não incide sobre palavras pré-existentes, mas ela própria introduz as palavras que ela afeta. Estas já não existem separadas da gagueira que as seleciona e as liga por conta própria. Não é mais o personagem que é gago de fala, é o escritor que se torna gago da língua. Ele faz gaguejar a língua enquanto tal. Uma linguagem afetiva, intensiva, e não mais uma afecção daquele que fala. Né? Fim da citação do Deleuze. Estrangeiro do próprio material linguístico, portanto, estranha a língua. E, a partir disso, gagueja, minora, vacila diante do próprio ofício. Assim acontece, por exemplo, quando, em outro romance, Clarice, né, A Paixão Segundo GH, o final de cada capítulo é repetido no início do capítulo seguinte, numa espécie de eco que costura frouxamente todo o livro. Se a língua deixa escapar uma língua estrangeira desconhecida para atingir os limites da linguagem, como nos diz Deleuze, a gagueira emerge, então, como gesto. Se o texto quer nos transmitir algo para além do que efetivamente nos conta, essa vacilação da matéria linguística emerge como gesticulação do próprio texto, que aponta desejantemente para essa coisa que sempre paira inalcançável além do nome. Em seu texto, Notas sobre o Gesto, Jorge Agamben afirma que o gesto, e aqui eu estou citando Agamben, né? O gesto rompe a falsa alternativa entre fins e meios que paralisa a moral e apresenta meios que, como tais, se subtraem ao âmbito da medialidade, sem, por isso, tornarem-se fins. O gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal. Né? Fim da citação do Agamben. Assim, o gesto é isso que toma o lugar de um intervalo suprimido, a partir do qual, ao recusar definitivamente a retomada de uma inteireza perdida, a fratura assume-se enquanto tal, enquanto fresta, enquanto quebra, enquanto gagueira. O gesto segue Agamben, e aqui eu vou citá-lo novamente, a citação é um pouco longa, mas vale. Então, o gesto, segundo Agamben, não tem propriamente nada a dizer, porque aquilo que mostra é o ser na linguagem do homem como pura medialidade. Mas, assim como o ser na linguagem não é algo que possa ser dito em proposições, o gesto é, na sua essência, sempre gesto de não se entender na linguagem. É sempre gag, no significado próprio do termo, que indica, antes de tudo, algo que se coloca na boca para impedir a palavra, e também a improvisação do ator para superar uma falha de memória ou uma impossibilidade de falar. Né? Aqui é fim da citação do Agamben. Agamben conclui afirmando que todo texto filosófico é um incurável defeito de palavra. Tomamos de empréstimo essa colocação para aplicá-la ao texto clariciano, aqui citando novamente Água Viva, né? Dirá a narradora de Água Viva. Tenho que interromper para dizer que X é o que existe dentro de mim. X, eu me banho nesse isto. É impronunciável. Tudo que não sei está em X. A morte é X, mas muita vida também, pois a vida é impronunciável. E esse trecho, ele se alonga, né? E ela repetindo várias coisas várias formas, né? Desse X ser impronunciável. O que seriam essas outras coisas que circundam esse X impronunciável? Essas outras coisas também impronunciáveis. Bom, Clarice gagueja não só ao repetir o inominável, mas ao criar esse fantasma, X, e está grafado exatamente assim, né? Um X maiúsculo, entre aspas.
por meio do qual ela possa precariamente localizar aquilo que não se pode dizer, né, por meio desse X. O gesto mesmo de colocar X como isso que é impronunciável, mas que é, nos afeta incontornavelmente. O texto insiste. X é palavra? A palavra apenas se refere a uma coisa, e esta é sempre inalcançável por mim, né? Vai dizer a narradora de Água Viva. O texto insiste, portanto, buscando contornar a coisa, o it, mesmo sabendo da falibilidade dessa tentativa, tornando-a, no entanto, produtiva, expondo-a, explicitando a fratura da linguagem, esse incurável defeito de palavra, como gesto mesmo dessa busca em glória, né? Ela aponta para essa ruína, tornando-a potência. Aqui eu volto à água viva, né? E se eu digo eu, aqui eu estou citando água viva, se eu digo eu, é porque não ouso dizer tu, ou nós, ou uma pessoa. Sou obrigada à humildade de me personalizar, me apequenando, mas sou o és tu. O se apequenar para ela é dizer eu, né? O eu clariciano, nesse sentido, é um sujeito neutro, um nu feito de pura potência. Aqui eu estou pensando também no Em Clarice Lispector, do João Camilo Pena. Mas essa parte de aproximar a Clarice e Spinoza, também via João Camilo Pena, eu vou deixar para o texto completo, né? Porque não daria tempo de falar dessas coisas, dessas outras referências. A ideia que ronda essa citação é a de que é desde um anterior informe que se fala, mas para que algo se faça palpável, é preciso passar por um corpo, por um pessoal. Então, esse se apequenar, né, nesse eu que a Clarice fala, para que se possa justamente dizer. Esse eu, esse pessoal, forçosamente equívoco e, ao mesmo tempo, necessariamente aparente, né, que simultaneamente possibilita o dito e tangencia o indizível, sendo esse corpo, ele mesmo, um gesto. O excesso, às vezes sufocante de Clarice, também é dual. Na mesma medida em que oprime com a sobreposição infinita de imagens, desestabiliza com a escassez inultrapassável do não dito. Da repetição surge então o silêncio, do excesso a falta. Aqui recorro a Benedito Nunes, né? Aqui eu cito. A repetição não só aumenta a área de silêncio das palavras, também constitui uma preparação ao silêncio em que, finalmente, o dizer expressivo mergulha. Essa ponte entre o dizer redundante e a falta que ele instaura também é encontrada em Água Viva. E, como Nunes aponta, dizer exageradamente a mesma coisa é também uma forma de não dizer. O tema latente e constante de Água Viva, portanto, não é outro senão o silêncio. Falta última da linguagem exposta no gesto mesmo de uma busca impossível por exprimir o inominável. Caminhando para a conclusão, recorro agora a um trecho relativamente longo, mas igualmente pertinente, do Roberto Correia dos Santos, né, em seu livro sobre, como ele chama, a pós-filosofia de Clarice Lispector. Dirá o Roberto: a narração dos fatos mostra-se quase sempre em ruína, quase sempre em rasura pela interferência de uma expressão cuja materialidade pelo movimento, pela pulsação das palavras, a acumularem-se umas sobre as outras em uma forma e em uma ordem próximas às da espiral. Aquilo que na narração modelar de romances e contos funciona como o elemento que auxilia o andamento do texto, né, o ato de contar, deixa-se na arte de Clarice sucumbir pela força da linguagem que se vai formando, nascendo à nossa vista. Anda, para, recua, avança, retoma. O contar é um esforço, o fato, um impedimento. O contador das histórias só se dá a ver sob a névoa espessa do ensaio, da preparação permanente, da procura e da pergunta, entregues à naturalidade e ao perigo do não saber. Né? Fim da citação. Esse esforço vital a que faz referência a Correia dos Santos não deixa de ser essa gagueira, esse estranhamento da língua, agora como uma espécie de tambor, repetindo o óbvio, que ao ser repetido é necessariamente estranhado.
A onomatopeia, de que fala Clarice em Água Viva, passa a dizer sua própria fissura no gesto mesmo de repetição desejante. No revés da linguagem, recusando terminantemente o rótulo de hermética, como ela deixa claro em sua descoberta do mundo, que ela detestava, né, que chamasse ela de hermética. Clarice luta com e contra a falência inexorável das palavras, sabendo dolorosamente que, para o escritor, não são senão elas as suas ferramentas por excelência. No entanto, como a narradora de Água Viva parece descobrir, mesmo querendo alcançar o substrato último da linguagem, uma espécie de totalidade que sabemos é inatingível, qualquer centralidade dada à palavra é um movimento perigoso, uma vez que ela sempre excede ou falta. Erra, em última instância. Pescar uma verdade é tocar o escuro do texto, ainda que de raspão, como no gesto proposto por Agamben, né? A rasura em Clarice não é senão a própria imagem crítica do desejo de se tangenciar esse escuro. Não é por acaso que tudo se transforma em pergunta nos seus livros. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Ana, pela sua apresentação. A internet está um pouco lenta, tá, gente? Por isso esse gap entre o fim da apresentação e eu voltar para a página aqui. Obrigado pela apresentação. A gente passa agora para a apresentação da Pamela Nogaroto. É isso mesmo, Pamela? Festejando a ferida alheia, a alteridade em A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, de Clarice Lispector. Portanto, Pamela, você tem também 20 minutos, fique à vontade, o tempo é seu, o espaço é seu. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia, gente. Os meus gatos estão... Sabe quando o gato tem aquela energia e eles estão correndo loucamente? É óbvio que eles vão fazer isso agora. Então, qualquer barulho é isso. Então, eu sou Pamela. Para situar vocês, eu falo de Curitiba. Eu atualmente desenvolvo uma pesquisa sobre Clarice, tentando pensar o corpo na obra dela. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, na verdade, eu vou me aventurar em outra coisa, mas só para situar, então, o que é que eu estou pensando dentro da obra da Clarice. Bom, eu preparei um texto também, na expectativa de ficar dentro do tempo e organizar a fala. Então, como foi dito, essa apresentação leva o título Festejando a Ferida Alheia, a alteridade em A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. A Bela e a Fera é um livro póstumo de Clarice, organizado por Olga Borelli. Essa obra reúne contos de 1940 a 41, então o começo ali, né, das publicações e da escrita da Clarice, e também de 1977, que é o último ano de vida de Clarice. Eu gostaria de me ater aqui nessa fala ao último conto dessa coletânea. Esse conto se chama, então, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Chama a atenção de partida o título do conto. Tem-se aqui um diálogo com o conto de fadas clássico, que é o nome do livro, aliás, com a adição dessa conjunção alternativa ou, sendo que se segue, no entanto, algo contrastante, a princípio sem ligação com a primeira opção, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Impossível não se lembrar aqui desse procedimento clariciano ao propor os vários títulos possíveis para a Hora da Estrela, por exemplo. Ainda em diálogo com a narrativa mais longa, ao passo que é no encontro de Rodrigo S.M. Macabeia, isso é, o escritor de classe média nordestina pobre, que a narrativa acontece, nesse conto também perpassam algumas questões sociais desencadeadas pelo encontro de dois personagens socialmente distantes. Bom, o conto narra o encontro de uma mulher rica, Carla de Souza e Santos, com destaque aqui para a preposição em conjunção de e, Carla de Souza e Santos, que aqui cito o texto. Marcavam classe e 400 anos de carioca. Fecho aspas. O encontro dessa mulher com um mendigo, este sem nome. Ao sair do salão de beleza do Copacabana Palace e mirar-se no espelho, essa mulher, mulher de banqueiro, pensando no conto clássico, a Bela. E aqui cito o conto novamente. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Fecho aspas. Ao desencontrar com o chofer, no entanto, a vida cotidiana sai da ordem comum e ela decide, então, esperar sozinha, na calçada. Cito novamente o conto.
Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela, com outros. E nesses outros ela se refletia. E os outros refletiam-se nela. Fecho aspas. O espelho, portanto, é primeiro o espelho, literal, esse objeto, onde ela se enxergara ao sair do salão, mas também o metafórico aqui, os outros que a refletiam, isso é, aqueles da mesma classe social que projetavam a mesma imagem que a dela. Se o espelho é o lugar em que vemos a nós mesmos, nos reconhecemos, nos confrontamos, é no contato com o outro que está o coração da relação ética. No entanto, os outros que refletiam Carla, essa personagem, não criavam de fato uma relação de alteridade. O outro, no conto, está no mendigo. Nessa saída da ordem cotidiana, portanto, a mulher depara-se com um homem de muletas, sem uma perna e com uma grande ferida. Esse homem está pedindo dinheiro. Chamo atenção aqui para o fato de que esse corpo marginalizado do homem é um corpo incompleto, fragmentado, uma vez que não tem perna, não tem dentes, inclusive por isso articula mal a fala. Volto a Macabeia aqui para pensar que, agora cito Rodrigo S.M., ela mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Também Macabeia, portanto, essa mulher pobre tem esse corpo pouco, de falta, fragmentado, incompleto. Bom, de volta à Bela e a Fera, o encontro escancara o vínculo ético à alteridade, ao outro. Na convergência das duas existências tidas como opostas, tem-se um descentramento, um desconcerto, um chamado à realidade crua. O que parece importar é o reconhecimento do outro e da sua repulsividade, da sua mortalidade, que traz à tona, por sua vez, a própria repulsividade e mortalidade de quem vê. A ferida do outro, que é a nossa ferida também. Faço uma breve digressão aqui para pensar a ideia de rosto proposta pelo filósofo Emmanuel Levinas. Talvez a melhor forma de entender o rosto seja a partir do exemplo dado por Levinas sobre os familiares de detentos políticos na fila para embarcar na viagem até Lubianka. Na fila que se forma, em frente a um guichê, só é possível enxergar as costas do outro. E aqui cito Levinas. Nunca se imaginou, que as costas humanas poderiam ser tão expressivas e que poderiam exprimir estados mentais de forma tão penetrante. À medida que se aproximavam do guichê, as pessoas tinham uma maneira peculiar de estender a cabeça e as costas. Seus ombros levantados, com as omoplatas movendo-se para cima e para baixo em tensão, os quais pareciam soluçar, chorar e gritar. Assim, deixo de citar Levinas aqui, assim fica claro que o rosto não é necessariamente um rosto humano. O rosto opera como uma catacrese. No exemplo supracitado, as costas são esse rosto. Um rosto que, inclusive, vocaliza, mas essa vocalização não é em palavras, é uma vocalização angustiante. Da mesma maneira, penso aqui que o rosto, no conto de Clarice, é não a face do mendigo, não literalmente o seu rosto humano, mas antes a sua ferida. Essa precariedade do rosto, para Levinas, instaura simultaneamente a vontade de matar e o decreto ético, esse mandamento, não matarás. Judith Butler, comentando o rosto levinasiano, dirá que os outros direcionam demandas morais a nós, que o rosto impõe questões éticas, as quais não somos livres para recusar e tampouco sabemos o teor dessa demanda. Isso porque, e agora cito Butler, o desejo de matar é primário em todo ser humano. Se o primeiro impulso em relação à vulnerabilidade do outro é o desejo de matar, a injunção ética que dele decorre é precisamente militar contra esse primeiro impulso. Em termos psicanalíticos, isso implicaria em fazer convergir o desejo de matar em direção a um desejo interno de matar a própria agressividade e o senso de colocar-se a si mesmo como prioridade. O resultado disso seria provavelmente neurótico. Para Levinas, a agressão, assim, se volta contra ela mesma na forma de crueldade do superego. Se o ético nos move além da má consciência, é porque essa é, afinal, apenas uma versão negativa do narcisismo, e, assim, ainda uma forma de narcisismo. A face do outro vem a mim de fora e interrompe aquele circuito narcisista. A face do outro me chama para fora do narcisismo em direção a algo
finalmente mais importante. Fecho aqui a citação da Buckley. Horrorizada com a ferida do homem, essa mulher estava exposta àquele homem, estava completamente exposta. Aqui um trecho do conto. Exposta porque, pode-se pensar, estava em face ao rosto do mendigo, que é sua ferida purulenta. Estar em face ao rosto do homem é a saída de Carla, da personagem, do próprio narcisismo, um olhar para além do espelho. Abro aspas novamente para citar o conto. Mas a morte não nos separa, pensou de repente, e seu rosto tomou um ar de uma máscara de beleza, e não beleza de gente. Sua cara por um momento se endureceu. Fecho aspas. O contato com a fera desfaz da beleza da Bela, de Carla aqui, ou ainda faz da Bela a própria fera, faz da Bela a ferida. E mais, endurece a cara, o rosto, tensiona a sua máscara até então bem posta. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto humano, diz Clarice na crônica Persona. E aqui cito mais um trecho dessa crônica. Bem sei que uma das qualidades de um ator está nas mutações sensíveis de seu rosto, e que a máscara as esconde. Por que então me agrada tanto a ideia de atores entrarem no palco sem rosto próprio? Quem sabe eu acho que a máscara é um dar-se tão importante quanto o dar-se pela dor do rosto. Inclusive os adolescentes, estes que são puro rosto, à medida que vão vivendo, fabricam a própria máscara, e com muita dor. Porque saber que de então em diante se vai passar a representar um papel é uma surpresa amedrontadora. É a liberdade horrível de não saber. E a hora da escolha. Deixo de citar aqui a crônica. A máscara seria, então, aquilo que se tece, que se constrói para esconder o próprio rosto. E esse rosto aqui, estou pensando não só o rosto literal, mas o rosto proposto pelo filósofo francês. Aquilo que escancara a própria dor e precariedade, a morte, o desejo de matar. Após dar um dinheiro desproporcional ao homem, o mundo de reflexão se abre para essa mulher. Suas escolhas, sua classe social, sua hipocrisia, seu marido, o desconcerto da ferida, do eu e do outro. Cito novamente o conto. Sentiu a boca inteiramente seca e a garganta em fogo, exatamente como quando tinha que se submeter a exames escolares. E não havia água. Sabe o que é isso, não haver água? Faço uma breve digressão aqui a Mineirinho, crônica de Clarice sobre a morte de um marginal carioca na década de 60. Cito a crônica. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. Se relacionam aí, então, a sede comum a todos os homens, a perdição comum a todos os homens. Sobre essa perdição, voltemos a Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais. Cito o conto. Eu sou o diabo, pensou lembrando-se do que aprendera na infância. E o mendigo é Jesus. Mas o que ele quer não é dinheiro, é amor. Esse homem se perdeu na humanidade como eu também me perdi. Parece, então, estar aí a perdição comum do eu e do outro, a própria precariedade da vida. A respeito do que diz o rosto, e esse dizer, de novo, não vem de uma boca, nem é mesmo uma vocalização, pois palavras não podem apreender o rosto. Na verdade, aqui cito Butler, o rosto parece ser uma forma de som, o som da linguagem evacuando seu sentido, o substrato sonoro da vocalização que precede e limita a entrega de qualquer significado semântico. Esse rosto, ainda que sem boca, no entanto diz, não matarás. Interessa notar, como já mencionei, como esse homem articula pouco a linguagem. A esse respeito, lembremos que, no conto, a mulher pergunta absurdamente se ele sabe falar inglês. Ele, por sua vez, sem entender a pergunta, mas obrigado a responder, pois a mulher já o comprara com tanto dinheiro, saiu pela evasiva e responde. Falo sim, pois não estou falando agora mesmo com a senhora. Por quê? A senhora é surda? Então vou gritar. Falo. Em última instância, a fala mais relevante no conto não é a do homem, é de seu rosto, que aqui estou pensando como sua própria ferida. Levinas esclarece que, cito, na relação com o rosto, eu sou exposto como um usurpador do lugar do outro. O celebrado direito de existir é desafiado pela relação com o rosto.
Consequentemente, meu dever de responder ao outro suspende meu direito natural de autopreservação. Minha relação ética de amor pelo outro está enraizada no fato de que o eu, self, não pode sobreviver sozinho, não pode encontrar sentido apenas em sua própria existência no mundo. Expor a mim mesma a vulnerabilidade do rosto é colocar meu direito ontológico de existir em questão. Em ética, o direito do outro em existir tem primazia sobre o meu, uma primazia condensada no decreto ético: não matarás, não colocarás em risco a vida do outro. No entanto, o não matarás está, para Levinas, diretamente ligada justamente à vontade de matar. Cito Levinas: o rosto do outro em sua precariedade e condição de indefeso é, para mim, ao mesmo tempo, a tentação de matar e um chamado à paz, o não matarás. No conto clariciano, parece estar posta essa questão. A vulnerabilidade e precariedade do mendigo revelam à rica mulher que a morte do outro é um problema seu. Cito mais um trecho do conto. A mulher teve uma vontade inesperadamente assassina, a de matar todos os mendigos do mundo, somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em paz seu extraordinário bem-estar. Não, o mundo não sussurrava, o mundo gritava pela boca desdentada desse homem. A jovem senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez que se lhe jogavam no rosto tão maquiado. E a festa? Como diria na festa quando dançasse? Como diria o parceiro que a teria entre os braços? O seguinte: olhe, o mendigo também tem sexo. Disse que tinha 11 filhos. Ele não vai a reuniões sociais, ele não sai nas colunas, ele tem fome de pão e não de bolos, ele, na verdade, só quer comer mingau, pois não tem dentes para mastigar carne. A ferida do homem, a ausência de dentes, o sexo, tudo que é essencialmente corpóreo, parece estar caracterizando um rosto, mas não porque são partes constituintes do corpo, e antes porque são o rosto pensado aqui com Levinas, aquilo que desperta a vontade de matar e proíbe o assassinato, aquilo que humaniza, ao mostrar sua própria precariedade. O grito do mundo talvez seja o direito ao grito aqui de Hora da Estrela. Há coisas que nos igualam, pensou, procurando desesperadamente outro ponto de igualdade. Veio de repente a resposta. Eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. O rosto maquiado da personagem, e aqui vai pensar, um rosto talvez disfarçando a própria vulnerabilidade, foi exposto à precariedade do rosto do outro. Responder ao rosto, entender seu significado, quer dizer acordar para aquilo que é precário em outra vida, ou antes, aquilo que é precário, a vida em si mesma. Cito uma última vez o conto. Nunca mais seria a mesma pessoa. Não que jamais tivesse visto um mendigo, mas mesmo este era em hora errada, como levada de um empurrão a derramar por isso vinho tinto em branco vestido de renda. De repente sabia, esse mendigo era feito da mesma matéria que ela, simplesmente isso. O porquê é que era diferente? No plano físico, eles eram iguais. E ao partir, parecia-lhe difícil despedir-se dele. Ele era agora o eu alter ego. Ele fazia parte para sempre de sua vida. Assim, tentei pensar nessa fala como se articula em A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais o contato ético-alteridade, a denúncia da precariedade da vida e o confronto com o corpo vulnerável do outro. Esse contato suscita o chamado à paz e a vontade de matar, simultaneamente. A morte do outro homem coloca-me sob pressão, chama-me à responsabilidade, como se eu, pela minha possível indiferença, tornasse-me cúmplice daquela morte, invisível ao outro que é exposto a ela, como se, mesmo antes de ser condenado, tivesse que responder pela morte do outro, e não deixá-lo só em sua solidão morta. Citei aqui Levinas. Por fim, no conto de fadas, é o amor de Bela pela fera, amor que ela aprende a ter, que humaniza o personagem e o reinsere no plano antropomórfico. No conto clariciano, parece ser um olhar para o rosto do mendigo, que é a sua ferida, que o humaniza, ainda que só por aquela hora passada na calçada. Gente, era isso. Maravilha, Pamela, obrigado pela sua apresentação.
tá? Já adianto a vocês aqui que a Pamela Zacarias, que estava inscrita nessa sessão também, ela acabou de me enviar uma mensagem dizendo que, por questões familiares, ela está impossibilitada de participar dessa sessão agora. Havendo concordância de todos, eu vou sugerir que ela possa apresentar amanhã, de manhã ou à tarde, sendo encaixada em uma das duas sessões de amanhã. Bom, gente, tivemos aqui 3 comunicações que conversam entre si, né? Então, eu pressuponho que, de repente, vocês também têm questões a se colocarem, né? Jonatas, Ana e Pamela, sobre os trabalhos de vocês, uma vez que vi, se não me engano, alguns comentários aí entre vocês quando estavam apresentando. Nós temos agora um tempinho para debate e para colocação de perguntas, e podem ficar à vontade se vocês tiverem, vocês que apresentaram, mesmo o pessoal que está assistindo aqui, o Walter, o Gleidson, o Maicon, o Roberto. Roberto é o nosso coordenador também, tá? Ele chegou um pouquinho depois, já havia me avisado que chegaria depois. Podem ficar à vontade agora para colocar as questões, para dialogar, né, e colocar os trabalhos aí para conversar. Desculpem. Pessoal, vou fazer um pequeno comentário aqui. Para mim é muito interessante quando eu vejo esse tipo de coisa, inclusive porque, como eu tinha falado, minha proposta inicial não era propriamente um trabalho sobre a Clarice, mas foi muito legal para eu ter caído numa mesa que tem tantos trabalhos sobre a Clarice que a gente vê essas confluências, essas questões. No trabalho que a Ana Maria apresentou, me chamou bastante a atenção de uma questão que foi até que eu comentei de uma certa forma, quando a gente pensa na dimensão de uma filosofia do século XX, que é uma filosofia que vai pensar justamente nessa questão da coisa em si, que é inatingível pela própria escrita, e eu fiquei pensando numa dimensão, não sei se você trabalha e tudo, porque você mesma falou sobre a questão do tempo, né? Tem certas questões que às vezes ficam complicadas, mas que eu fiquei pensando muito, até numa coisa que dialoga com o Blanchot, o Foucault, que você tinha falado, da noção do real do Lacan, e aí o Derrida também vai dialogar um pouquinho com essa questão, mas falando especificamente do Lacan, e aí puxando para a minha apresentação que fala sobre a questão do sujeito, que ele fala que o real seria aquela questão que é o inatingível, um rasgo de sentido radical e que está instalado no próprio sujeito também. E apesar de ele ser inatingível, apesar de ele ser insimbolizável, inescritível, né, do modo como você falou, ele que catalisa toda a produção simbólica. E naquela mesma dimensão do que você tinha falado, né, do dizer exageradamente uma coisa é também uma forma de não dizer, nesse sentido desse real, essa remissão ao silêncio, é também uma forma de continuar dizendo, é isso que vai catalisar a possibilidade de continuar dizendo, de reorganizar a dimensão simbólica constantemente, impedindo que ela se fixe e tudo. De certo modo, é como se ela fosse o motor que propulsiona essa produção da linguagem, essa produção linguística, e que eu acho que é uma dimensão que está muito presente nessa filosofia do século XX, principalmente nessa filosofia francesa, e eu acho que isso é uma questão que, a mim, ficou bem... Eu achei bem curioso também na apresentação da Pamela, que quando você fala, Pamela, sobre a questão da Bela e a Fera, ou a ferida grande demais, e você fala sobre a dimensão do outro ali, eu fiquei pensando sobre essa questão do outro enquanto a ferida e da ferida enquanto o outro. Uma dimensão dessa ferida enquanto o outro, a alteridade radical, essa alteridade que é esse rasgo radical do sentido e que você nunca consegue acessar. Que eu pensei numa questão, inclusive quando o Foucault trabalha isso, Jean Baudrillard vai trazer uma questão também, Foucault falando sobre a questão do rosto de Eurídice, a questão do rosto que você fala, o rosto de Eurídice, que é aquele rosto que não pode ser visto. A pena de ver o rosto é nunca mais poder ver esse rosto. E você só pode ver esse rosto por meio da canção que vai ser entoada para ela, de certo modo, é isso que vai bordar esse rosto de Eurídice.
E o Jean Baudrillard ele vai trazer também a questão do rosto da Medusa, que é uma alteridade tão radical que não pode ser vista sem morrer, né? Ela é aquela alteridade tão radical que vai solapar a dimensão ali do sujeito, né? O sujeito, a partir do momento que vê isso, ele vai ser solapado, por isso que que ameaça devorá-lo. A própria questão ali da esfinge também. Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com essa questão das máscaras, um pouco também com a questão do rosto, mas eu li bastante. Tem 2 textos que eu acho que talvez possam te interessar, se você não conhecê-los já. Um deles é do Agamben, que está no livro Meio Sem Fim, que se chama justamente O Rosto, que ele vai trabalhar com essa questão, inclusive com o próprio Levinas. E tem um outro livro também, que é do Peter Sloterdijk, que se chama Esferas 1. Ele tem um capítulo que é entre rostos sobre o surgimento da esfera íntima interfacial, que eu acho que isso é uma questão que também talvez possa te interessar nesse sentido. Eu acho que todos eles estão trazendo essa questão desse indizível da literatura, desse indizível que pode solapar o próprio sujeito, mas que traz também essa dimensão, e que foi uma coisa que eu procurei trabalhar, dessa própria questão da constituição dos sujeitos, das subjetividades, mas que nunca perde de vista essa dimensão das alteridades, inclusive essa alteridade radical que está instalada dentro do próprio sujeito também, dentro dessa própria subjetividade. Obrigado, Jonatas. Meninas, fiquem à vontade para responder ou comentar aí ao comentário do Jonatas. Nossa, maravilhoso. Já anotei aqui as referências. Pensando nessa questão do mito, né? Também se citou o rosto de Eurídice, o rosto da Medusa. Fiquei pensando também que esse movimento da escrita da Clarice, né? De tentar alcançar a coisa e sempre tangenciá-la, né? A palavra sempre resvalar e nunca alcançar a coisa, tem muito do movimento do tântalo, né? Dele tentar alcançar a coisa e nesse segundo em que ele mais se aproxima, é o segundo em que ele perde, né? Radicalmente, assim. E até a ideia disso ser o alimento, né? Ou, enfim, a água que vai matar a sede e tal. Nessa ideia do mito também tem essa imagem de que é uma coisa fundamental, né? Quase que uma questão de sobrevivência, né? Que está nessa busca eterna. Esse próprio movimento de busca eterna, no qual se aplica uma diferença, né? Então, por isso que não é circular, é espiralado, como vai falar o Roberto Corrêa dos Santos. Nesse movimento está a força, né, da literatura da Clarice. Isso. Obrigada pelas considerações. Eu anotei bastante coisa aqui. Obrigada também pelas indicações de leitura. Algumas dessas coisas eu já tinha lido, mas algumas não. Eu vou realmente dar uma olhada de novo e pensar um pouco mais, porque de fato não é uma coisa que pode ser bem ampliada. Na verdade, aqui eu fiz essa leitura do rosto somente com Levinas, até pela limitação de tempo, enfim, mas para um desdobramento desse pensamento. E acho que até mesmo em outros textos de Clarice, talvez não de uma maneira assim tão clara como aqui, mas acho que isso pode ser pensado de várias outras maneiras, né? Muito interessante, muito obrigada. Maravilha, gente. Roberto levantou a mão. Roberto, pode falar, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Infelizmente, eu não pude assistir na integridade a exposição do Jonatas, mas pude ouvi-lo agora no comentário e, pelo menos, suscitou algumas questões do que ele deve ter exposto. Eu já peguei já para metade, Jonatas, me perdoe, da sua apresentação, mas pude assistir aí a Pâmela e a Ana Maria, e o que me vem à mente aqui é essa questão mesmo da questão da linguagem em si, né? Em especial a linguagem literária. Há um insistente, digamos assim, discurso sobre a incompatibilidade entre a palavra e a coisa, né? A linguagem e o objeto,
uma certa impossibilidade de dizer-se tudo, né? E eu me pergunto, Ana Maria, né, pela sua exposição, quando você cita aí alguns autores, né, o escritor faz gaguejar a língua, a gagueira implica um gesto, tornar visível um meio, né, a ruína como potência. Me ocorreu talvez que a palavra dita, né, sobretudo nesse caso a palavra literária, quando ela diz sobre a coisa, você poderia pensar, ou a gente poderia pensar que é justamente a palavra, vamos ver, o lemo justo, né? Será que nem a palavra justa mesmo? Você entende? Ou seja, quando, quando ela diz sobre essa coisa, né? Quando ela fala sobre esse objeto, sobre esse sujeito, será que já não é a palavra justa, entende? Ou seja, não há outra forma de dizer senão a de como foi dito, né? É uma coisa que me ocorreu aqui, você entende? Quer dizer, essa inapreensibilidade talvez seja uma, talvez não seja uma, de novo, talvez não seja uma palavra boa, mas seja uma desculpa de nossa parte, né? Já que não há outra forma de dizer sobre a coisa senão com as palavras que nós temos à mão, né? Que as palavras que estão aí à nossa disposição, e no caso da literatura é estabelecida com essa conformidade, né? E para Pamela, é uma questão que me ocorreu pela sua exposição, pensar, né, Pamela, a possibilidade da precariedade como potência, né? A precariedade, ela não se consubstanciar e não nos conformarmos com a sua exiguidade, né? Com a falta, mas a falta enquanto justamente estabelecedora de um itinerário de busca, né? De completude, né? Então, me ocorreu isso. Se vocês quiserem comentar, fique à vontade. Obrigado. Vou pedir desculpa à Pamela de novo. Vou falar primeiro, porque eu estou seguindo a ordem, né, que a gente se apresentou. Sim, claro, a gente lê a Clarice, né, a gente sempre tem que tomar um cuidado, porque ela é feiticeira, né, as palavras dela inebriam a gente tem que ter também esse distanciamento de sempre desconfiar, né, do que a gente está lendo, claro. É claro que é aquele discurso, né? Bom, é claro que é o discurso a arma, né? A ferramenta, melhor dizendo, do escritor, para dar conta daquilo que, enfim, que ele está tentando dar, que ele sabe que não vai dar conta, né? A palavra justa, ela nunca é inteiramente alcançada. O jogo da Clarice, justamente, é apontar essa rasura, né? Apontar para dizer alguma coisa e logo em seguida falar algo como, não é bem isso, e escrever de novo, trazer o leitor para esse pacto de veracidade, que nunca é veracidade de fato, como se a gente estivesse acompanhando ela no momento da escrita, né? É claro que isso também é um jogo, né? É claro que isso também é um modo de criar essa atmosfera para que a gente colabore com ela, né? Compactue com ela no que ela está dizendo. Mas o que eu acho interessante é que ela faz justamente dessa queda, desse excesso, né? Isso que parece ser uma gordura do texto, isso que parece exceder o texto que poderia ser tirado, se a gente fosse seguir alguns moldes americanos, né? De tirar adjetivos demais, ou advérbios demais, ou enfim, tudo que é excesso no texto, ela se utiliza desse excesso justamente para mostrar que se aquilo fosse dito diretamente, ele não teria a mesma força, né? Mostrar essa tentativa e queda, essa nova tentativa, essa nova queda e esse movimento incessante, essa dificuldade diz da potência da própria coisa que ela está tentando tratar, que, em última instância, enfim, a própria matéria da vida, né? Ela está todo momento se questionando o que é a vida e ela pode até dizer a mesma coisa, ela pode até chegar à mesma conclusão, mas se ela disser diretamente, aquilo não vai ter a mesma força, o mesmo impacto, né? Porque a gente se pergunta, a gente se refaz essas perguntas. Então, essa costura
esse movimento de descosturar e recosturar o texto é ele próprio, né? Mais do que um significado direto da palavra, mas esse artefato, né, que ela faz com as palavras, isso diz também, né? Essa matéria diz também. A Olga de Sá, ela pega, acho que é do Crítica e Verdade, do Barthes, né? Ela pega uma citação do Barthes que diz que a tarefa do artista, né? Ela tá o escritor, mas é do artista em geral que ele fala, é inexprimir o exprimível. E eu acho que isso diz muito do processo da Clarice, né? Algo que poderia ser dito, e por também ser contraintuitivo, né? Algo que poderia ser dito diretamente, o escritor, ele inexprime. Então, ele mostra, por isso que eu utilizei, né, o conceito de gesto do Agamben, ele mostra como gesto mesmo, né? Como medialidade, essa fratura que há entre esse intervalo, né, que há entre o que se quer dizer e aquilo do qual se está falando, né? Apontar para esse intervalo, né, fazer essas quedas, é a própria palavra justa, né? Se a gente puder fazer essa analogia, assim. Essa busca é a própria palavra justa. Acho que é isso que ela está tentando mostrar. Para responder o Jonatas, não sei qual vai ser a ordem aí. Se quiser falar, pode, Pamela, fica à vontade. Então, eu vou falar. Estava pensando, né, sobre a precariedade como potência, e é interessantíssimo, porque eu, pensando, né, sobre o rosto que o Levinas está propondo, ver o rosto do outro é um esforço, na verdade, né? É um exercício, não é algo dado, né? Esse enxergar. E enxergar o rosto do outro seria ver a sua precariedade e, portanto, ver a sua mortalidade, enfim, mas, de fato, me parece que enxergar a mortalidade do outro é ver também a própria potência de vida, né? Então, reconhecer na mortalidade a vida, né? Então, como as coisas estão postas e relacionadas ali. Então, é bonito demais, né? Precariedade como potência, fica até, não sei, bonito, e acho que sim, acho que tem um pouco disso também. Porque senão, qual seria a alternativa, né? Não ver o rosto do outro, não ver a precariedade do outro, enfim, como é que isso seria potência? Não seria também, né? Então acho que sim, acho que dá para pensar essa questão também. Agora, só aproveitando para comentar essa questão da linguagem para Clarice e a falha, enfim, tudo isso, que é uma coisa que é difícil a gente não passar por isso, né? Pensando a obra da Clarice. E quando eu penso isso, eu fico assim, ou pelo menos a primeira coisa que me vem é quando a Clarice escreve, acho que é em Água Viva mesmo, sobre a sombra da palavra, né? E aí eu costumo pensar, então, que a palavra é tudo que se tem, ainda que ela vá falhar, ainda que... E a gente só vai chegar na sombra da palavra, Clarice só chega na sombra da palavra, que me parece que é onde ela quer chegar, a partir da palavra, porque sem palavra não vai ter projeção, não vai ter essa aproximação. E tem essa crônica dela, né, que a Ana deve conhecer com certeza, que ela fala, né, a linha que deixa entrever a entrelinha, enfim. Então, me parece que é isso, né, eu acho complicado também porque de fato, né, tem essa relação de que a linguagem está falhando, ela está o tempo todo falhando, mas isso não significa dizer que a Clarice tem uma relação ruim com a linguagem. Acho que não, acho que ela reconheceu que é tudo que ela tem, né, enfim, e que a linguagem, na sua falha, ela já basta. Eu acho que tem esse lugar, né, um pouco delicado de dizer que a linguagem falha, não é dizer que a linguagem não basta, ou que a palavra não basta. Acho que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela falha e basta na sua falha, talvez, né? Talvez ela não dê uma imagem clara, ela só projete uma sombra, mas a sombra basta, a gente vai ficar com a sombra mesmo, né? Então, a gente vai ficar com a entrelinha, a gente vai ficar com o entre. E, enfim, é o que eu costumo pensar, assim, com essa relação da falha da linguagem aqui, né, de Clarice. Enfim, isso.
Ela é a própria potência, né? Só para fazer um adendo. Professor Roberto, obrigado pelos comentários. Obrigado também, Ana Maria, Pamela, acho que pelos comentários que vocês fizeram. Acho que, assim, isso são coisas que, sempre quando eu vejo, eu gosto muito, porque dá vontade de acabar essa sessão aqui, começar a escrever, começar a ler coisas, começar a ir atrás. Eu sempre acho muito legal esse tipo de diálogo que a gente tem. Você falou sobre a minha apresentação, até houve, né, a questão dos recortes ali, muita coisa que a gente acaba tirando e tudo. Eu não sou propriamente uma pessoa que se debruça tão especificamente sobre esse tipo de discurso do fracasso da literatura, essa questão do Blanchot, embora eu ache interessantes em contrapostas e tudo. Uma das coisas que eu acho interessante quando a gente coloca é porque eu observo esse discurso como historicamente situado no século XX, numa certa resposta que a filosofia francesa tentou trazer ao que se chama da filosofia da metafísica, uma dimensão que se fala do racionalismo da filosofia da metafísica, que vai tentar atacar essas regiões de negatividade, procurando observar a relação da linguagem com essas regiões de negatividade, e que quando a gente observa essa questão, o que eu procuro observar nesse sentido é a linguagem e a literatura, nesse caso, enquanto formas de ação, e observando o lugar institucional da literatura junto com o lugar da filosofia, nesse caso também, em que elas vão atuar sobre a realidade, vão atuar sobre dimensões históricas, sociais, econômicas, políticas, e uma série de questões nesse sentido. Quando eu penso nisso, então, eu enxergo muito a própria questão de uma proposição ética política que tem, na questão que você falou do fracasso da literatura enquanto o sucesso da literatura, a potência que se afirma, do Derrida, que vai falar, por exemplo, da questão da democracia, que a democracia precisa ser um constante devir, porque a partir do momento que você cristaliza o movimento, você institui um poder ali que pode ser autoritário, pode ser um poder que pretende ao absoluto nesse sentido. E isso é um tipo de discurso da inapreensibilidade da coisa em si que perpassa o que se chama de modernidade. Kant já falava dessa inapreensibilidade da ousia, da coisa em si, mas para ele vai colocar o sujeito como uma categoria transcendental. O sujeito é aquilo que unifica as representações, o que o pessoal do século XX, já a partir de Nietzsche, vai tirar. Schlegel, no primeiro romantismo alemão, vai trazer a questão da literatura enquanto uma potência, algo que está sempre em movimento, que nunca se fixa, né? Ele está um movimento constante. E a questão de se tentar atingir um sujeito absoluto, que é uma coisa que nunca é, a princípio, que nunca vai se totalizar, mas precisa ser colocado como objetivo, porque isso é que traz o movimento do sujeito, da literatura, da própria realidade. Quando eu coloco nesse sentido, então, eu tenho sempre observado isso, mas tentado observar essas dimensões, inclusive, no que me interessa mais especificamente da literatura, enquanto e outros já colocavam ali a filosofia, as ciências humanas, de uma forma mais específica nessa produção de sujeitos. E eu penso na literatura, inclusive, como uma forma de resistência aos poderes instituídos, e para mim essa dimensão da potência da literatura ela é muito interessante, porque é o sujeito enquanto potência, como movimento, essa possibilidade de sucessão constante de máscaras, e que para mim as máscaras, sempre deixando claro, não tem essa dimensão de uma falsidade, mas são as várias formas do sujeito que vão se colocar ali. E aí eu acho que sim, essa dimensão desse vazio, desse fracasso que leva ao movimento, ele é justamente uma das potências afirmativas da literatura sobre a realidade em todas as dimensões dela. Maravilha, Jonathan. Roberto pediu direito de tréplica aqui. Roberto, fique à vontade, pode falar. Não, não é nenhuma tréplica. E, na realidade, eu vou confessar para vocês, né? Eu falei isso na sessão de ontem, que é uma sessão cuja temática transitava sobretudo nessa questão do descentramento, da fragmentação do sujeito, né? De uma especificidade de uma literatura contemporânea, que eu até comentei que eu estou achando assim, muito chata, sabe? Muito enfadonha, muito pouco mobilizadora disso que a gente trata aqui, né? Eu não erro, por exemplo, assim, eu sempre vou aos clássicos, que com os clássicos eu nunca erro, né?
E a Clarice é um clássico para mim, né? Guimarães Rosa, enfim. A meu ver, há uma exacerbação no tratamento da forma, né? Na literatura contemporânea, né? Como é que eu diria assim, uma falta de lidar com essa questão da forma com uma dimensão que eu julgo extremamente fundamental, que é nos potencializar, sabe? Como diz o Gil, sentir é uma questão de pele, né? E aí, quando a gente lê a Clarissa, por exemplo, a gente está mobilizado o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro, sabe? Não nos deixa, quando a gente vai para o próximo parágrafo, caramba, eu nem me resolvi ainda no outro e já estou lançado a um novo, né? E eu falo disso, sabe? E até comentei ontem, será que a gente perdeu, né, a capacidade de contar histórias, entende? E olha, que não é dizer que não tenha forma no trabalho da Clarice, muito antes, pelo contrário. O grande desafio é justamente esse, é você assegurar uma forma sem perder essa perspectiva, sabe? Esse fundamento que é o de nos colocar em xeque a todo momento, sabe? Colocarmos em questão a existência, a vida, e mais que isso, Jonas, eu concordo inteiramente contigo, sabe? Que, a meu ver, a coisa não pode morrer no texto. O texto tem que me mobilizar para a vida, cara. Tem que me lançar para a vida. E agora? O que eu faço de mim? O que eu faço do mundo? Como é que se estabelece a minha relação com as outras pessoas? Não é? Porque se ficar no texto em si mesmo, gente, qual o sentido disso? Sabe? Se esgotar no texto, qual o sentido disso? Para mim, não há sentido nenhum. Né? A literatura tem que assegurar a mesma perspectiva de uma relação ética, estética com a vida, com o mundo. Sabe? Eu não abro mão disso, sabe? Quer dizer, pode ser um pensamento muito particular, mas há uma determinada literatura, como a da Clarice, por exemplo, que eu ouvi de vocês, que, olha, é irrecusável. Quem se lançar esse desafio não sai a mesma pessoa, não volta, sabe, a mesma pessoa. E eu penso que essa justamente é com a literatura com a qual eu penso que, sabe, realmente a literatura que estabelece mesmo, sabe, essa da precariedade à potência. Eu me recuso terminantemente a pensar em fracasso, sabe, da literatura. Na realidade, o que fazer disso? O que fazer da ruína? Não sei quem falou da ruína aqui, se foi a Ana Maria, se foi a Pâmela, né? O que fazer da ruína, sabe? O que fazer com as pedras, né, da ruína? É reconstruir. Eu penso sempre numa perspectiva que tem que se transitar de uma hermenêutica crítica necessária, mas eu não posso ficar só na hermenêutica crítica, cara, que ela é devastadora. A gente tem que, na sequência de uma hermenêutica crítica, uma hermenêutica crítica, uma hermenêutica da afirmação, afirmativa, reconstruidora. Tá? E eu penso que essa leitura, essas leituras que vocês fizeram, elas caminham nessa direção. Parabéns para vocês aí, viu, gente? Maravilha, Roberto. Eu quero só pegar um gancho aqui na sua fala, porque eu 15 anos, depois de 15 anos de docência, eu me vi provocado a pensar sobre o que eu ensino quando eu estou trabalhando com literatura, né? E eu tenho dialogado bastante assim com alguns professores meus contemporâneos que têm pensado isso também. Um deles é o Paulo Franchetti. A Clarice é uma escritora que me convoca o tempo inteiro a lidar com a alteridade absoluta. Tem um conto que eu sempre leio com os meus alunos aqui na universidade, que é o conto Amor. Eu fico assim, poxa, de repente a personagem olha para um sujeito cego mascando chiclete no ponto de ônibus, e aquilo é um acontecimento, no sentido aí, Jonatas, você que trouxe o Derrida para nós, no sentido do Derrida mesmo, né? Que é um negócio que cai assim no colo da pessoa e ela fala assim, poxa, minha vida é uma merda, né? O sujeito cego está rindo da vida e está rindo de mim, ali mascando chiclete no ponto de ônibus. E eu tenho sido muito provocado a pensar assim a literatura como esse exercício da alteridade absoluta, sabe? Isso que me convoca para um exercício da alteridade absoluta.
Eu estava lendo outro dia o Paulo Franchetti aqui esse livrinho aqui sobre o ensino de literatura, e aí no primeiro capítulo ele fala assim, pô, de que adianta eu ler Dom Casmurro, por exemplo, e ficar preocupado com a descrição da sociedade carioca do final do século XIX? Eu tenho a história, a sociologia que vai fazer isso. Agora, se eu leio Dom Casmurro e não percebo a força feia do ciúme, né, o traço quase que sociopata do ciúme que está em Bentinho, eu não li Dom Casmurro. O Roberto, o professor Roberto, ele foi da minha banca de doutorado, e um doutorado que eu fiz sobre o Guimarães Rosa e Derrida. A epígrafe que eu trago para o meu texto é uma fala do Riobaldo que diz assim: o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, não é a qualidade do sofrente. E aí essa epígrafe me rendeu quase 40 páginas, né, Roberto? No momento em que o Roberto falou assim, na banca, falou assim, isso aqui é o momento em que o Josué se coloca inteiro na sua tese. Pô, se eu leio o Grande Sertão Veredas e eu não percebo o peso do sofrimento em nós, enquanto seres humanos, eu não li o Grande Sertão. Se eu leio o Grande Sertão e não percebo que nós, seres humanos, nós não somos isto ou aquilo, nós somos isto e aquilo, como o Riobaldo diz, tudo é e não é, eu sou feio e bonito, eu sou bom e mal, eu sofro, eu sinto dor e eu vejo a dor, eu percebo a dor. E com Clarice, para mim, vai pelo mesmo caminho, né? Quando você traz aqui, Jonatas, por exemplo, essa perspectiva que você busca adotar no seu texto, né? Lendo Clarice e Altran Dourado, desculpa, gente, essa perspectiva da literatura enquanto um discurso, uma linguagem inserida no mundo, inserindo no mundo, ela vai dialogar constantemente com a ideia de pessoa, em cada época diferente, né? E aí, de repente, você traz o Ailton Krenak, não, né? Eu pensei no Ailton Krenak quando você falava aqui das subjetividades que são trazidas pelo Viveiros de Castro, né? Ler a literatura dos povos ameríndios aqui é uma forma de lidar com esse sujeito, com essa persona, que é uma autoridade absoluta para mim. Inclusive, tanto no Ailton quanto no Davi Copenauá, Daniel Munduruku, um sujeito fraturado que está nesse entre aí, como a Pamela disse, né? Nesse entre em que ele é fraturado, ele é fragmentado e ele busca se restaurar, mas é uma restauração impossível, né? Porque ele busca uma possibilidade de se reinstalar no tempo, de se retroceder no tempo. Né? E aí, para mim, quando esse sujeito faz isso, ele com a literatura, mas com a literatura enquanto um pensamento que está no entre-lugar também, está na fronteira entre a literatura, a filosofia, usar a expressão do Evandro Nascimento, né? A literatura pensante que me faz olhar para a realidade, que me faz perceber a realidade. As apresentações de vocês três aqui me fizeram pensar nessas questões o tempo inteiro. Quando vocês falam da falta, da rasura, da alteridade absoluta, né? Nós vivemos num mundo em que nós, a cada vez, vamos nos tornando alteridades de nós mesmos, né? Nos alienando em função de uma profusão de imagens, e aí entra isso que você fala, Roberto, no meu modo de enxergar essas coisas, né? De uma educação estética que é uma educação estética de primado da forma e alienação de conteúdo. Quando, na verdade, quando a gente pensa em literatura, a gente pensa numa confluência dessas duas questões, né? De forma e conteúdo, de forma literária, mas também um
uma forma que está perfeitamente alinhada a um conteúdo, a um assunto, a uma alteridade, né? Bom, era só um comentário mesmo, né? Perguntas que eu tinha para vocês, não, tá? Só um comentário como forma de agradecer pelas apresentações de vocês. Eu gosto sempre de ouvir sobre Clarice, de ler Clarice, de ouvir sobre Clarice, né? E gostei bem aqui das apresentações de vocês, tá? Obrigado aí pelas suas presenças. Temos mais perguntas, gente? Mais comentários? Não? Bom, a minha cachorra está latindo aqui, gente, desculpe, né? Se não temos mais perguntas, não temos mais comentários, eu agradeço imensamente aqui as suas presenças. Espero contar com vocês. Nós temos ainda mais 3 sessões, uma hoje à tarde e 2 amanhã, de manhã e tarde. O professor Roberto se apresenta hoje também na sessão da tarde. E aí, se vocês puderem também comparecer nas próximas sessões, será um prazer poder contar com vocês lá. Um grande abraço a vocês, obrigado pelo interesse em participarem desse simpósio, em estarem aqui conosco, né? Obrigado aqui pelas suas presenças, obrigado, Roberto, mais uma vez. Tá? Um grande abraço e foi um prazer. Obrigado, Gabriel, aqui pela sua mediação, tá? Pelo seu trabalho também, por controlar aqui o tempo para a gente, por desempenhar esse papel aqui para nós. Tá? Um grande abraço, gente, até a próxima. Um abraço.